Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia, boa noite, amados. Graça e a paz, senta um pouquinho. Aleluia, quero dar as boas-vindas a você nessa noite que chegou aqui, veio com expectativa no seu coração. Sabe, irmãos, e quero que você já comece pegando pela essa canção, por esse louvor. Vai valer a pena cada segundo que nós estivermos aqui na presença do Senhor. Vai valer a pena você ter saído de casa hoje para vir aqui nesse lugar. Oh, aleluia! Aleluia! Eu creio, irmãos, no poder manifesto do Senhor nesse lugar. Eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós entramos aqui de uma forma e vamos sair melhor. Eu creio que todo cansaço, toda inquietação, ela vai ter que bater em retirada, porque nesse momento nós vamos dar lugar ao Senhor. Vai valer a pena cada segundo que nós estivermos aqui, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje é noite, culto de oração, e eu gostaria que você preparasse o seu coração, porque nós vamos orar. Orar a segunda palavra do Senhor. Eu quero que você comece também a preparar a sua oração, a sua petição. Se você veio aqui hoje para orar, pedir algo ao Senhor, fica pronto, fica preparado, começa a meditar mesmo naquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite. Deixa o Espírito Santo do Senhor nos conduzir. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui com as nossas respostas de oração. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque eu sei, irmãos, que Deus é um Deus que está atento às orações segundo a sua palavra. Amém? Para responder cada uma delas. Deus, Ele não falou através do seu Filho para que nós viéssemos orar ou para que nós orássemos o tempo todo sem cessar, sem nenhum propósito, ou se Ele não fosse nos responder. Sim, irmãos, Ele quer nos responder. Ele quer trazer resposta às nossas orações. Então, eu quero que você gere expectativa no seu coração. Nós vamos ter a palavra ministrada através de a Natália. Hoje vai trazer uma palavra poderosa para nós. E eu tenho certeza, irmãos, que depois dessa palavra ministrada vai ficar mais fácil para a minha e para a sua oração. Amém? Então nós já tivemos esse momento de adoração ao Senhor. E eu queria já orar com você nesse momento, preparar esse ambiente. Abrir o nosso coração, sondar o nosso coração e fazer uma confissão diante do Senhor. Sabe, a pessoa mais importante nesse lugar é a presença dEle. E eu gostaria que nesse momento você reconhecesse a presença do Senhor nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Pai, pela ministra dessa noite. Obrigado, Senhor, pela unção sobre a vida dela, pelo Teu Espírito ministrando através da vida dela, Senhor. Nós cremos numa noite de milagre, de curas acontecendo nesse lugar, a Sua palavra sendo ministrada e cada um daqueles que estão aqui recebendo em seu coração. Assim como o Senhor falou sobre a parábola do semeador, que essa semente seja semeada e que ela encontre nessa noite uma terra preparada, uma terra arada, afofada e arregada já com o Teu Espírito, para que a semente que caia no coração de cada um possa vir germinar e dar bons frutos. Obrigado, Pai, pela Tua unção, pela Sua presença nesse lugar. Nós te louvamos e te agradecemos. Nós desejamos, sim, Pai, nós viemos aqui nesse lugar nessa noite com um desejo em nosso coração: orar ao Senhor, clamar a Ti, pedir a Ti, colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades e nos aquietar perante o Senhor para recebermos de Ti. Vai valer a pena, sim, vai valer a pena cada segundo que nós estivemos aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, eu já te rendo graças pelo poder ministrado aqui nessa noite, em nome de Jesus. A quem crê diz amém. Aleluia. Diga a Natália, nós estamos prontos, preparados, desejosos, com sede, com fome da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode vir para cá, Natália, venha ministrar a palavra. Aleluia.
gente. Obrigada. Vamos sentar. Obrigada aos meninos do louvor. E nós vamos atentar para Ele que é tudo. Amém? Primeira coisa que eu quero colocar, que eu quero já dizer para vocês é que aquele que transforma as vidas está aqui, aquele que cura está aqui. A presença poderosa está aqui, a unção disponível está aqui. E é ela que vai fazer as coisas acontecerem. É a unção de Deus, é o poder de Deus que opera em nós e através de nós. Quando a igreja se reúne, Ele está aqui. Esse poder está disponível, a unção está disponível. E nós vamos, queridos, receber dessa unção. Nós vamos receber dele, de Jesus. Nós vamos receber dele tudo que nós precisamos. Porque se nós precisamos de alimento, Jesus tem. Se precisamos de paz, é em Jesus Cristo que nós encontramos. Se nós precisamos de cura, é nele que nós encontramos a cura. De libertação, Ele é tudo para nós. E eu quero que você prepare o seu coração, a sua mente, o seu corpo, para você estar aqui inteiro. Amém? De corpo, alma e espírito. Que você esteja aqui completo. Não deixa que você esteja aqui só em parte. Mas vamos colocar todo o nosso ser, como a gente cantou. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos tudo que nós somos a Ti. Nós nos colocamos na Sua presença totalmente. E eu quero pedir aos irmãos que se assentem, se aquietem, venham com reverência, porque a presença poderosa está aqui, irmãos. Vamos ter reverência na presença do Senhor. Vamos evitar nos levantar para que Ele possa operar. Vocês sabiam que a falta de reverência para a presença do Senhor pode fazer ela ficar inoperante? Porque a presença a gente tem que receber com honra, né? Com cuidado, com atenção, com a devida atenção. E esse ensinamento ele é importante para nós porque a gente sabe que se a presença que realiza todas as coisas está aqui, nosso trabalho é a gente prestar atenção a ela. E queridos, como eu e você somos um espírito, eu quero pedir a você, para você conectar o seu espírito com Ele. Não olhe só para mim não, olhe para o espírito. Há uma unção aqui. Há uma unção disponível aqui. Eu quero que você fique atento à unção. A unção é o poder de Deus para realizar coisas. A presença de Deus, a presença dele está em todos os lugares. Mas a presença manifesta, ela só acontece no lugar onde ela é honrada, desejada, buscada, reverenciada. Se você que não é religioso veio aqui para tocar na presença, receber da unção, você então se conecte com ela, com a unção. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre cura. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Esqueci meus óculos. Quero que você abra a sua Bíblia, primeiro lá em Êxodo, capítulo 15, no versículo 26. Nós sabemos que o ministério de Jesus, que Jesus aqui na terra revelou o coração dele, né? O coração amoroso de Deus. Cada pessoa que Jesus curava, a compaixão que Jesus tinha pelas pessoas, pelas enfermidades, pela vida complicada que eles viviam, revelava o coração do Pai diante da necessidade das pessoas. Amém? Vocês estão atentos? Quando Jesus esteve aqui e ele curava as pessoas, o que era aquilo? O que significava aquilo? Significava a vontade de Deus de não deixar as pessoas com as enfermidades, amém? Nós estamos lá em Gênesis 15, deixa eu abrir também, né? Que eu fiquei conversando. 15, 26. Êxodo 15, 26. Obrigada, Gênia. Êxodo 15, 26.
diz assim, vamos ler. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então, aqui nesse texto, o que é que nós vemos? Nós vemos Deus manifestando para o seu povo, se revelando para Israel, como o Jeová Rafá. Repete comigo esse nome, diga Jeová Rafá. Essa palavra Rafá quer dizer médico. Então, o que foi que Deus falou aqui através de Moisés? Deus deu essa instrução a Moisés e diz: Moisés, vai lá e fala para o povo. Aí Moisés está aqui nesse texto que nós lemos, transmitindo para o povo de Israel, dizendo assim: olha, se vocês obedecerem a todos os estatutos dele, se vocês inclinarem os ouvidos para prestar atenção ao que ele fala, ao mandamento que ele deu, para obedecer, para vocês se esforçarem para obedecer, ele disse: nenhuma enfermidade que vocês viram acontecer no Egito vai estar sobre vocês. Nenhuma enfermidade. Então, o que é que a gente vê aqui? Que Deus é aquele que se revela como o que quer curar. Por que as pessoas adoeceram? Por causa da desobediência. Nós já sabemos que Deus nos fez para não morrermos. Todo mundo já sabe disso. A gente não ia morrer. Deus não fez as pessoas para morrerem. Elas só começaram a morrer porque Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus. E a Bíblia diz que por causa da desobediência, a morte entrou no mundo. E as enfermidades. Porque uma enfermidade é um começo, um princípio de morte. Amém? Um vírus, uma gripe, isso é princípio de morte, porque ela afeta o nosso corpo. E quando as pessoas começaram a adoecer, Deus, quando tirou aquele povo do Egito, que deu as instruções, disse: olha, eu quero que vocês saibam que não é minha vontade que vocês andem com enfermidades. O povo de Israel, que se aplica para nós hoje, que nós não somos Israel, mas nós somos igreja. E o Senhor já nos curou. Amém? É porque nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento para contextualizarmos. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que a palavra de Deus, o desejo de Deus é que nós andemos em saúde divina. Repete comigo, diga saúde divina. O que é saúde divina? A saúde divina é a pessoa nunca adoecer. É desfrutar de uma vida saudável. Como isso é possível, Ana Natália, no mundo onde a gente vive, no mundo natural? É possível pela obediência à palavra de Deus. Ele prometeu nesse capítulo que nós lemos, né? Êxodo 15, 26, que se este povo aqui obedecesse a todos os estatutos, a todos os mandamentos, se eles inclinassem os ouvidos para prestar atenção ao que Deus falava, para obedecer, e olha para cá, por favor, todo mundo. Obedecer a Deus não é só o mandamento escrito, não. Obedecer a Deus é quando Ele fala no nosso coração. Porque o Senhor, Ele se relaciona conosco. Ele tem um mandamento geral, não faça isso, faça aquilo e aquilo. Ande em amor, por exemplo, que é o nosso mandamento do nosso tempo. Mas ele fala no particular com cada filho. E ele dá instruções específicas. Para mim de um jeito, para você de outro. Pare com isso. Não fale mais isso. Pare de fazer assim, pare de agir assim. Ele fala com cada um de modo bem particular.
E estar atento, inclinar os ouvidos para Deus, não é somente atentar para a palavra escrita, mas também atentar para aquilo que Ele fala no seu coração. Através do testemunho interior, através da voz mansa e suave, através da sua consciência, o Espírito Santo de Deus fala. Ele instrui você o que não fazer, o que não assistir, o que não falar. E aí, se a gente obedecer a essa instrução, Ele garante que eu e você andaremos em saúde divina. E se adoecermos, Ele é o Jeová Rafá, que cura. Ele vai lá e tira aquela enfermidade. E então, o que é que nós precisamos entender? Deus, amados, Deus está disposto, disponível para iniciar na igreja um período de muitos milagres e curas, maravilhas. Ele disse através de profecia, e eu recebi essa profecia, que nós recebemos como igreja, aqui em Senhor do Bonfim, que as igrejas que estiverem pregando, curando e ensinando a palavra verdadeira e genuína, Ele vai derramar uma unção de cura. Essa igreja é uma igreja que prega, que ensina a palavra e que ministra cura. No corpo e na alma. Em todas as esferas da nossa vida. E então, eu quero que você esteja preparado. Porque há uma direção no Espírito de você trazer para cá. Deus mesmo vai trazer pessoas que estão precisando de cura em todas as áreas. E nós, ministros do Senhor, precisamos estar prontos para ministrar cura na vida das pessoas. E Deus vai fazer os milagres acontecerem. Então, preste bem atenção no que Deus está falando comigo e com você. Chegou o tempo de nós vermos grandes milagres, de nós vermos curas extraordinárias, de nós vermos maravilhas, operação de maravilhas, sinais acompanhando a palavra dele, porque foi ele que disse: ide e no meu nome você vai impor as mãos e as pessoas vão ficar curadas. Ei, ele não disse talvez elas fiquem curadas, disse elas ficarão curadas. Elas ficarão curadas. Não importa se essa enfermidade é causada por demônios, se ela é causada de algo biológico, físico, enfim, foi enfermidade, foi coisa que está atrapalhando o povo de Deus e aqueles que creem, que buscarem, que clamarem por Ele e correrem para receber, vai ficar curado e vai receber tudo que Deus tem. É uma temporada de cura, de derramar da unção, da operação de milagres na igreja, para os que creem, assim como nós aqui em Senhor do Bonfim. Verbo da vida, Senhor do Bonfim, crê em cura divina, crê que a cura é para hoje, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aquilo que Ele começou fazendo aqui, Ele quer continuar fazendo através do corpo dele espiritual, que é a igreja. Então, se você é igreja, se prepara, esteja atento, porque o Senhor vai começar a colocar situações, pessoas para a gente ministrar a cura. Com ousadia, com intrepidez, crendo na direção do Espírito que disse: põe a mão que eu curo, só fale no meu nome que é o Senhor que vai lá e cura. Amém, meus irmãos? Então o texto está dizendo aqui que se nós atentarmos para a palavra de Deus e para a voz dele no nosso espírito, nós não andaremos doentes. A Natália, por que a gente adoece? Porque, queridos, uma das coisas, vamos lá abrir o outro texto?
Abra lá o próximo texto, que eu vou voltar aqui. Aqui. Tem 3 textos que nós vamos ler hoje. O próximo texto você vai abrir lá em Números capítulo 12, e nós vamos ler do 1 até o 6. Números 12, do 1 até o 6. Aleluia! Hoje nós vamos orar. E o Senhor está pronto, queridos. A unção está disponível. O poder de Deus está aqui. Números 12. Eu falei do 14, quem lembra? Ou do 1, vamos lá. A sedição de Miriam e Arão. Essa versão aqui, não sei como é que diz. Vamos ler o texto. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês 3 aí, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não sejas ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, eu rogo-te que a cures. E o Senhor disse a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Amém? Então, o que é que nós aprendemos aqui com esse texto? O que foi que fez Miriam ficar leprosa? Quero logo dizer a você que nem toda enfermidade é provocada por causa de pecado. Mas o pecado sempre é a porta de entrada. Por causa de atitudes pecaminosas, as pessoas elas ficam suscetíveis às doenças. Então, se nós atentarmos à voz do Senhor, como no texto inicial falou, se nós tão somente procurarmos viver uma vida, qual foi o pecado que Miriam cometeu aqui? Falou contra uma autoridade. Ela falou mal da autoridade, ela falou mal da liderança de Moisés. Ela estava criticando Moisés, porque Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita. Veja, Deus não se importou e Miriam se importou.
Deus não repreendeu Moisés, mas Miriam estava lá, criticando Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher cuxita. Essa mulher cuxita era de outra raça, né? Existem alguns estudos que dizem que ela era de outros povos. Era uma mulher negra, que não era diferente, digamos assim, do povo que estava, né, do povo de Deus, do povo hebreu. E ela começou a questionar, quer dizer que Deus só fala através de Moisés? Deus fala conosco também. Como assim esse Moisés está dizendo, quem ele pensa que é? Eu sou Miriam, eu cuidei dele, eu sou íntima dele, eu sou a irmã dele mais velha. Ele está pensando que Deus fala só com ele. Ela não teve temor. As palavras de Deus são muito firmes. Dizer assim, se tem algum profeta, eu falo através de sonhos, de visões, mas não com Moisés. Moisés eu falo tete a tete. Com Moisés ele vem e ele vê a minha face e eu converso com ele frente a frente. Como você ousou falar mal do meu servo Moisés? Vocês não tiveram temor em falar mal de uma autoridade? E ele disse que a ira de Deus se acendeu contra Arão e Miriam. Deus chamou os três na tenda. Vocês três, venham cá na tenda. Ele separou Arão e Miriam, disse, por que vocês dois não tiveram temor de falar do meu servo Moisés? Aí, quando a ira de Deus, quando Deus repreendeu eles e se ausentou, ela ficou leprosa. E aí Arão começou a clamar e disse, eu reconheço, Senhor, que a gente agiu de forma louca, mas não nos impõe esse pecado. Ele estava clamando. Aí Moisés também clamou. Disse, Senhor, por favor, perdoe ela por isso. Não deixe ela ficar assim. Ela disse, Moisés, se o pai dela tivesse cuspido nela, ela não ficaria impura por 7 dias? É como se Deus estivesse dizendo assim, pois eu estou dizendo que ela está impura por causa do que ela fez. Se um homem, qualquer secreção que saísse de uma pessoa, tornava ele impuro cerimonialmente para participar, para entrar no templo, para fazer algum sacrifício. E então ele está dizendo, porque ela agiu dessa forma, ela só sai daqui 7 dias. Então ponha ela fora do arraial separada, em isolamento, para não contaminar os outros, porque a lepra era contaminada, era contagiosa. E sabe, existem estudos dizendo que lepra era uma doença que atacava especificamente pessoas que falavam mal de autoridade. Em outros casos, quando aquele leproso veio falar com Jesus e disse, Senhor, me cura, há uma direção de dizer que, né, de acordo com estudos, que a lepra, talvez pelo fato de Miriam, a lepra era uma doença que afetava pessoas que, era como se dissesse assim, esse pecado, né? No início a AIDS, a gente sabia que a AIDS, ela pegava através de ato sexual ou de transfusão de sangue, né? Tanto é que quando a gente via um aidético, a gente já imaginava que tipo de pecado a pessoa havia cometido, amém? É como a lepra, nesse caso da Bíblia. O que nós precisamos entender hoje é que as enfermidades na nossa vida, ela nem sempre vem por causa de falta de perdão. Mas a falta de perdão, ela é uma escancarada. Vamos ler o último texto, que é Lucas. Vamos ver o último texto, onde Jesus fala justamente sobre essa questão do perdão dos pecados. Deixa eu ver aqui o texto, a referência. Aleluia, se eu chegar lá, né? Vai ser ótimo. Lucas 5:16. Vamos lá. Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo 16 em diante. Eita, Jesus amado, obrigada. Eu aprendi com o Orlando, que o Orlando, ele manuseia a Bíblia de forma perfeita, né? A Bíblia é impressa. Minha gente, alguém me acha em Lucas aqui que sumiu.
Lucas 5,16, né? Gente, desculpa, é porque, de fato, eu já estou mais acostumada com o tablet ou o celular. Aí aqui diz assim, do 16 em diante. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curadas das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Essa virtude é a unção disponível para curar, a mesma unção que está disponível aqui hoje, amém? Essa unção está disponível aqui, querido, se você só sai daqui do mesmo jeito se você não estiver atento, porque essa unção que estava aqui com Jesus para curar, ela está disponível aqui, à medida que nós estamos falando da palavra, e Jesus, a palavra viva, está aqui. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, diga, a fé é visível. Repete, diga, a fé é visível. A gente percebe quando alguém está em fé para receber cura. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, pensar, comentar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Aleluia! Então, queridos, olha o que é que vai acontecer quando pessoas com fé no que Jesus já disse que pode fazer, elas irem tocar Jesus, elas buscarem Jesus, elas procurarem por Jesus para curar as enfermidades. É isso que vai acontecer. As pessoas vão dizer, hoje nós vimos prodígio. Hoje nós vimos milagres. Você está pronto? Você está pronto para ser ministro de milagres? Porque Deus não vai operar milagres através do povo do mundo, é através da igreja. Mas é preciso crer. Este homem, ele estava com pessoas que criam. Ele estava numa condição debilitada, incapaz de se mover sozinho até Jesus. Mas ele tinha pessoas que disseram, não, nós queremos que você receba a cura, nós vamos levar você. Você vai estar diante dele, porque o que você não pode, a gente está aqui para fazer. Aqui nós vemos um corpo em ação, um grupo de pessoas. Esses amigos foram pernas e braços daquele enfermo que não tinha como andar. E a compaixão de Jesus por aquele homem, ele viu a fé sendo manifesta na ação. Diga, a fé tem uma ação correspondente. Fale agora, repete comigo, diga, a fé
tem uma ação correspondente. Irmãos, eu desejo e eu oro e eu clamo a Deus dizendo: Pai, eu não aguento mais ver as pessoas sofrendo. Eu creio no poder da cura. Eu creio que o Senhor cura. Eu já recebi cura. Eu já provei do seu poder. E eu sei que se elas creem, elas receberão a cura. Queridos, é muito triste você ver pessoas sofrendo, pessoas sendo opressas na alma e pessoas aprisionadas às enfermidades no seu corpo. E você sabendo, você conhecendo aquele que cura. E você fica sem ver uma ação correspondente das pessoas. Você não vê fé para curar, para receber cura, na verdade. Jesus viu a fé dele e disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui a gente vê o perdão dos pecados associado ao processo de cura. Porque se você não perdoa os pecados de alguém que te magoou, se você não pode receber o perdão dos seus pecados, e consequentemente você vai dificultar o processo de cura, porque Deus, Ele quer o ser humano por inteiro. E Ele falou na oração do Pai Nosso: perdoai os nossos pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Então, se eu quero cura, a primeira coisa que eu preciso fazer é limpar a minha vida diante de Deus. É me arrepender dos pecados, daquilo que eu tenho feito de errado, fazer um exame da nossa própria vida e observar: Senhor, eu abri brechas para essa situação acontecer? Porque pode, irmãos. É possível eu e você vivermos uma vida de saúde divina sem nunca adoecer. É possível, porque várias pessoas já viveram. Como a Natália? Andando em amor. Amor. Viver em amor, praticar o amor é o caminho para você viver uma vida sem doenças, sem enfermidade, sem perturbação, sem depressão, sem ansiedade. Porque, queridos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o processo de receber cura que nós começamos, que Deus está falando, que iniciou-se uma temporada de curas, de milagres e de prodígios aqui nessa igreja. E pessoas entrarão aqui. Graças a Deus nós temos uma porta larga. Vai entrar pessoas de cadeira de rodas. Tem uma rampa grande aí, pode trazer. Porque é Deus que vai curar. E o nosso trabalho aqui é ministrar para Ele. Não somos nós que curamos, mas o que foi que Ele disse: se você crê em mim, crê no que eu falo, e você colocar as mãos com fé, pode deixar que eu curo. E se Ele não curar, Natália, aí não é problema meu. O meu trabalho, o que foi dado a mim, foi ministre e ministre sobre eles. Cura para quem precisa. O desejo de Deus é restaurar corações machucados, casamentos machucados, almas perturbadas. O desejo de Deus é curar os nossos corpos, definitivamente. E você poder dar fruto de justiça, andando em amor com todos. E nunca mais ser perturbado com uma enfermidade sequer na sua vida. É possível você viver uma vida plena no seu corpo, neste mundo corrompido. Como? Andando em amor.
Não fala mal de autoridade, não fala mal de irmãos, você não critica quem quer que seja, você submete-se aos seus irmãos, você se submete à liderança, você não fala mal de político, você não fala mal de autoridade, você não fala mal de pastor. E aí você vai estar andando em amor, obedecendo a Deus o seu mandamento e obedecendo aquilo que Ele já corrigiu você, que Ele já falou comigo e com você. Queridos, se nós atentarmos para isso, nós vamos estar diante de um grande mover de curas, milagres, de grandes prodígios que Deus vai fazer. Nesta igreja vocês vão ver. E fique pronto, vocês todos que estão me ouvindo, fiquem prontos para ministrar. Você não é espectador do que vai acontecer, você é ministro. Você ministra no louvor, você ministra pregando a palavra, você ministra recebendo pessoas, você ministra servindo as pessoas. Tudo isso aqui que nós fazemos é ministério. Ministério. Ministério nada mais é do que ministrar às pessoas, servir as pessoas na área que elas precisam. As pessoas que vêm à igreja, elas vêm para receber algo. E é função de nós, ministros, servirmos às pessoas. Por isso hoje, a primeira oração é para nós nos colocarmos diante de Deus e fazermos um check-up com Ele. Você vai se colocar diante dEle, pedir para Ele fazer um raio-x de você. Para Ele mostrar para mim e para você qual é a área que nós precisamos nos consertar hoje. Não é amanhã, é hoje, é agora, aqui diante dEle. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo está ministrando para a ceia, falando sobre a ceia, instruindo a igreja de Corinto sobre a ceia, ele disse que se nós examinarmos a nossa própria vida, nós não seremos examinados. Se nós nos colocarmos diante do espelho, quando a gente se arruma, a gente olha se está tudo certo, deixa eu ver se tem alguma coisa fora do lugar, se está apertado demais, se está folgado demais, se está mostrando aqui ou mostrando acolá. A gente está se examinando. A gente pode fazer isso agora. Coloque-se diante do Senhor, que está aqui, que sonda os corações. A palavra diz que Jesus, lá em Apocalipse, ele disse que ele passeia entre os candelabros. E os candelabros são as igrejas. Quando você lê Apocalipse, que fala dos candelabros e das estrelas, ele diz que na mão direita tem as estrelas e na mão esquerda os candelabros. E ele mesmo explica no próprio texto que as estrelas são os líderes, os pastores daquela igreja, e na mão esquerda os candelabros, que são as igrejas. E ele diz, aqui fala aquele que passeia entre as igrejas. Você acha que nós estamos reunidos aqui porque a gente decidiu? Você acha que Deus está distante? Ele nem sabe. Deus está aqui. Jesus está aqui, passeando entre nós. Ele está de fileira em fileira, visitando os corações. Ele conhece cada coração. Ele sabe qual é a necessidade de cada um. Ele sabe o que Ele está ministrando para o seu próprio coração. É Ele que ministra para você através do Espírito Santo. Quando digo Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Ele é o poder de Deus. É Ele que convence a mim e a você do erro. É Ele que ministra para nós. É Ele que fala no mais íntimo. E Ele está falando agora, através da minha boca, que é necessário alinharmos a nossa vida com a palavra. Alinhar a palavra. Irmãos, nós não podemos dizer que não sabíamos a palavra.
nós precisamos considerar essa palavra, ler essa palavra, meditar nessa palavra, decorar essa palavra, recitar essa palavra. Essa palavra é espírito e vida. Nada acontece sem essa palavra. E você precisa alinhar a sua vida com esta palavra. O que ela diz para fazer, é para fazer. O que ela diz para evitar, é para evitar. Desconsiderar a palavra é desconsiderar a pessoa do Espírito Santo, e aí você enrijeceu seu coração, e você agora já não tem mais sensibilidade, e aí a pessoa não tem mais correção, e não tem como ele falar mais, porque se ele fala, e você continua vivendo do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, se comportando do mesmo jeito, então o que mais ele pode fazer? É tempo de alinhar a própria vida. Porque um grande mover da manifestação da presença chegou. E sabe uma coisa? Durante um tempo nós recebemos essa informação, que o mover de Deus que a gente tanto queria não se manifestava na igreja por causa de pecado. Pessoas que bloqueavam a manifestação do poder de Deus. Porque, queridos, presta atenção comigo. Deus disse: Moisés, não deixa o povo chegar nem perto do monte. Porque se alguém ou algum animal chegar perto do monte onde eu vou descer para falar com você, eles serão fulminados. Agora eu pergunto para você, é Deus que é ruim? Que mata o povo? Não, é porque o povo não estava preparado para... É uma vida de pecado, toda contaminada. Se chegar perto da presença de Deus, o fogo consome. Porque Deus e o pecado, eles não ficam no mesmo lugar. Natália, o que é pecado? Porque a nossa mente, ela quer racionalizar. O que é pecado? É tudo aquilo que desobedece ao que Deus falou. Pecado é desobediência ao que Deus já falou. Deus mandou a gente andar em amor, mandou a gente se submeter uns aos outros. Significa que se a gente ainda é rebelde um com o outro, a gente ainda está desobedecendo. Se a gente não se submete a um irmão, isso vale para marido e mulher, porque somos irmãos, mesmo sendo marido e mulher, somos filhos do mesmo pai. Amém? Se nós não nos submetemos uns aos outros, nós estamos pecando. Se nós desobedecemos as instruções claras do Espírito, ele disse: ei, aquele povo que recebeu a mensagem através dos anjos, nenhum ficou sem castigo. Quanto mais nós que recebemos da palavra do próprio Jesus Cristo e daqueles que andaram com ele, transmitiram a nós, está aqui escrita. Então, queridos, para nós que estamos na graça, há um rigor maior de obedecermos essa palavra. Que palavra, Natália? A palavra de Deus que está escrita nos evangelhos, que está escrito nas cartas, que está dizendo que a igreja, o que Jesus disse para a gente fazer: se vocês me amam, vocês vão obedecer ao meu mandamento. O povo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês andarem em amor uns com os outros. É desse jeito que o povo vai perceber que nós somos discípulos. Não é porque a gente anda na igreja. Entrar na igreja, até o cão entra. Até Satanás. Então, qual é o nosso papel? Andar em amor. Obedecer. Amar a Deus acima de todas as coisas.
coisas. É coisa, gente, de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso corpo, com as nossas intenções, com a nossa motivação, com a nossa força. Amar a Deus acima de qualquer coisa, isso é adoração. Quando você ama a Deus acima de qualquer coisa. E o outro mandamento: ame ao próximo. Não como você ama você mesmo, porque às vezes a gente nem sabe se amar. Mas como Jesus disse, como eu amei você. Eu dei a minha vida por você. Eu morri por você. Se preciso for, dê a sua vida pelo seu irmão. Se sacrifique pela outra pessoa. Mas a gente quer prevalecer a nossa vontade. Jesus, a vontade dele era obedecer ao Pai. Ele anulou a vontade dele. Ele tinha uma vontade. A minha vontade é de matar, Natália. Eu disse, pois é, eu também tenho vontade de matar. Mas não mato porque Deus disse que é para eu amar. E aí eu prefiro agradar ao Pai. Eu tenho vontade de abandonar, de nunca mais nem ver essa pessoa. Mas eu também tenho essa vontade, só que a minha vontade, ela é submetida à vontade do Pai. Ele disse, ame o inimigo. Ame seu inimigo e ore por ele. E quanto mais os irmãos. Então nós estamos diante da oportunidade de presenciarmos o grande mover da manifestação dos milagres extraordinários que Deus quer fazer na sua igreja, que eu sinto falta, e eu sei que você também sente falta quando lê Atos, primeira igreja, quando aquele povo se reunia, era gente acontecendo coisas extraordinárias, e nós, cadê esse poder? Ele diz, eu quero fazer quando vocês entenderem, e quando vocês compreenderem que são vocês os condutores do milagre, porque é você que carrega o poder, é você que carrega a presença, é você que carrega a unção que cura, é você. Se não entender isso, achar que Deus vai manifestar um milagre, mandando raio de lá e curando as pessoas, irmão, não vai ser assim. É você que crê na palavra, que vai botar a mão e vai dizer, em nome de Jesus, fique curado agora. Não vai acontecer se você não entender isso. Que é você, igreja, o corpo espiritual de Jesus, que realiza os milagres aqui na terra. É Jesus? Claro que é, através de mim e de você, vasos limpos. Ele disse, Timóteo, se você se santificar, você vai ser um vaso de honra, usado para grandes obras. Mas se você vive uma vida de qualquer jeito, fala mal de todo mundo, você diz o que quer, fala a palavra que quer, abre a sua boca e destila o que você quer, porque eu tenho vontade, eu digo mesmo e vou falar, como Deus vai poder usar para grandes coisas? Vai fazer um servicinho aqui e acolá, vai ficar ali no canto. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Mas se você se santificar, se você se purificar, se você limpar, se esvaziar de você mesmo e deixar Ele preencher você, quando você falar e tocar, as pessoas vão ser curadas. Tem a contrapartida da outra pessoa que crê, mas Deus é poderoso para derramar uma unção, o dom da fé, a ponto de você curar mesmo sem outra pessoa crer. É possível, claro que é possível, porque existe o dom da fé. Vocês estão entendendo? Irmãos, agora você vai fechar os seus olhos. Eu e você. Nós vamos nos colocar diante dele. E vamos fazer com toda a sinceridade do nosso coração. Tudo que Deus mais quer é um coração sincero. Ele nunca quis que a gente fosse
absolutamente sem defeitos, e porque a gente é não sei o que, perfeito. Nós estamos em processo. Ele vai nos santificando. Mas o que Ele não rejeita é um coração sincero. Sincero. Senhor, estou com raiva mesmo. Senhor, olha, a vontade em mim. O Senhor conhece, está vendo, não está? Pois é, a minha vontade era essa, mas eu conheço a sua vontade também. A minha vontade era essa, Senhor, de pintar e bordar. Mas eu conheço a sua vontade, que é que eu me santifique como igreja. Porque o Senhor já pagou o preço pela minha vida. Então, Senhor, sinceramente, eu não sei como. E sozinho eu não consigo, mas tudo que eu mais quero é me limpar, é perdoar, é andar em amor, é andar em santidade, é ter uma vida limpa, clara, como a neve diante de Ti. Pai, o Senhor conhece o nosso coração. Foi o Senhor que fez a gente. É o Senhor que nos projetou. Foi o Senhor que nos enviou para cá. Conhece todo o nosso ser. E agora diante de Ti nós estamos aqui, Senhor, para sermos consultados, para sermos avaliados, Pai. Para sermos observados, como dizia o salmista Davi. Observa, Senhor, se em meu coração há algum caminho mau. Me ajude, Senhor, a consertar aquilo que está dentro do meu coração. A motivação errada, o desejo errado, a vontade errada. Senhor, tem misericórdia de nós nesse momento. Perdoa as nossas falhas, mas mostra-nos, revela para nós como poderoso que o Senhor é. Aonde é que está escondido? Qual é a área que nós precisamos mudar? O que é, Senhor, que nós precisamos consertar? Nós não queremos sair daqui hoje sem consertar essa área da nossa vida. Jesus, o Senhor está aqui através do Espírito Santo e o Senhor nos conhece. Nós confiamos no seu amor, pois Ele nunca falha. O Senhor nos amou tanto que enviou Jesus. Ele morreu por nós, nos salvou e agora nós somos seus. Por isso estamos aqui, Jesus. Por isso estamos aqui. Não tememos a sua presença, não temos medo da tua presença, mas tememos com temor, com tremor, Senhor. A gente se coloca diante de Ti confiando no seu amor. O Senhor nos ama e porque nos ama nos corrige, e porque nos ama nos exorta, e porque nos ama fala forte conosco, fala real, fala para a gente mudar. Eu Te louvo, Senhor. E eu Te agradeço pelo Senhor transformando a nossa vida. Nós deixamos, nós abrimos agora, eu abro agora o meu coração para o Senhor realizar a transformação necessária. O Senhor disse na sua palavra: amados, peço que, por causa do grande amor com que Deus amou vocês, vivam de maneira digna. Apresentai-vos a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Adoração sincera, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor revela dentro de nós a sua vontade para esta noite. Noite de correção, de